Fala galera, Gustavo do Fogo na Cozinha, para mais um conteúdo para vocês, você que tem um restaurante, você que tem um negócio gastronômico. A gente passa muito conteúdo aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então acompanha a gente, segue a gente gosta de passar muita informação para ajudar as pessoas, para as pessoas conseguirem ter bons resultados. Eu já tive o meu negócio gastronômico, já tive uma franquia, né? Então conheço bastante, tenho uma formação em gestão também, né? E aí a gente pode estar compartilhando com vocês aí um pouco de dicas e conhecimentos para poder ajudar um maior número de pessoas. Então, se você conhece alguém que está precisando desse conteúdo, compartilha com ele. Também interage aí nos comentários aí embaixo, deixe seu feedback para a gente, se vocês estão gostando, se vocês querem que a gente faça algum conteúdo, tá? Hoje o assunto a gente vai falar da contratação, de como você contratar uma pessoa. Isso é o principal. Hoje o seu negócio ele é feito de pessoas para pessoas. Então é importante que você tenha excelentes pessoas dentro do seu negócio. Isso vai ajudar muito a você que é dono de um negócio, a você conseguir ter a sua empresa autogerenciável, você conseguir sair um pouco do operacional. Muitas vezes a gente busca uma contratação quando já era para a gente ter contratado há muito tempo. A gente não tem tempo, a gente joga a pessoa de qualquer jeito, fala assim, aqui tá a chapa, pronto, aqui tá a carne, o sal fica aqui, pronto, você faz. E aí daqui a pouco a gente passa um mês, 2 meses, e a gente tá reclamando daquela pessoa, que aquela pessoa não sabe fazer aquilo. Como é que pode? A pessoa paga para fazer um negócio e ela não faz. Mas você não treinou ela. Você não capacitou ela. Como é que você quer que ela faça um negócio que ela não foi orientado? A pessoa não teve a mesma educação, os mesmos conhecimentos, ela não pensa igual a você. Então não adianta você achar que é só explicar rápido que vai conseguir. Não, o processo de treinamento é um processo constante, que você tem que revisar os treinamentos, dar feedback. Então assim, você faz isso no seu negócio? Você dá feedback? Você dá treinamento? Ou você só chega e dá um esporro no meio de todo mundo? Pelo amor de Deus, quantas vezes eu já falei para não fazer isso e toda vez isso acontece, não é possível. Vocês são analfabetos, vocês não sabem, vocês não pensam. Era óbvio. O que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. Então, é importante você entender isso. E isso começa antes mesmo da contratação. Então, primeira coisa que faz com que é a base disso tudo é isso daqui, ó. Propósito, tá? Você precisa ter um propósito dentro do seu negócio. E propósito não é só lá você escrever sua missão, visão e valores e deixar aquilo lá. O propósito a gente mostra no dia a dia. Então assim, seu negócio ele tem um propósito que é alimentar as pessoas com qualidade, você tem que mostrar para os seus colaboradores, para as pessoas que trabalham com você, a sua preocupação com a qualidade na comida. A preocupação em comprar produtos de qualidade, em ter agilidade, independente de qual seja o seu propósito, você tem que mostrar isso na prática para eles. E isso, na hora de você contratar, você deixar bem claro para a pessoa. Ó, aqui o negócio funciona desse jeito, eu gosto que seja feito dessa forma, o nosso propósito é levar alimentos de qualidade, ou o nosso propósito é entreter as pessoas, o nosso propósito é ser a melhor hamburgueria, entregando agilidade, qualidade, sorriso no rosto. Então, por exemplo, você fala para o seu colaborador que ele precisa estar sorrindo, que ele precisa atender, que a importância de vocês estarem sorrindo, aí depois você fala, a pessoa só fica de cara amarrado, mas na hora de contratar, deixa isso bem claro. E aí, o que você vai fazer com isso? Você precisa, então, primeira coisa, define o seu propósito. Define quais são os valores do seu negócio. O que o seu negócio é. Então, esse negócio ele foi criado com qual objetivo? E coloque isso na prática, no dia a dia, para você mostrar com ações a importância disso. Então, assim, se o seu negócio é atender com excelência, você não pode estar no WhatsApp, no celular e colocando uma cerveja ou levando um hambúrguer para o cliente. Você tem que mostrar isso para eles, tá? O outro ponto que é importante, então, depois que você definir o seu propósito, se você não tem isso, está precisando contratar, foca nisso. Pega um final de semana, pega um dia, 2 dias, escreve, pensa por que esse negócio existe, o que você vai ser, como é que você quer estar daqui a 5 anos.
E quando você contratar essa pessoa, você deixa claro para ela, ó, você está entrando aqui agora na cozinha da minha casa, mas daqui a 5 anos eu quero estar com uma estrutura, uma cozinha industrial. Ou hoje você está entrando, só tem 3 pessoas trabalhando aqui com a gente, mas eu quero ter uma equipe de 50, eu quero tornar uma franquia, eu quero abrir mais um negócio. Deixa claro também para essa pessoa que você está contratando qual é o seu objetivo. O porquê que você vai ali todo dia e trabalha igual um condenado, para quê? Tá? Para facilitar para ela que ela esteja alinhada. Alinhamento é fundamental para você ter uma equipe engajada. E aí depois que você fez isso, que seu propósito está definido, vamos para a descrição do cargo. Como é que é isso? Você pensar, então assim, eu estou contratando uma cozinheira. Quais são pelo menos as 5 atribuições dessa cozinheira? Deixa claro para ela, deixa escrito para ela. Ó, suas 5 funções você precisa todo dia fazer um mise en place, sua responsabilidade é isso. Você que vai tirar todos os itens e vai fazer, mas eu esqueço, então tá, então a gente vai fazer um checklist, a gente vai fazer processo, existe uma série de coisas que dá para você fazer. Outra função sua é preparar alimentos com qualidade. Essa é a sua função, você está sendo contratada para isso, para preparar alimentos com qualidade. Então, se o alimento amanhã está ruim, dá para você chegar para ela e falar, lembra das suas 5 atribuições, que seja 3, 4, 2, mas também não pode ser 10. Porque ninguém dá conta de fazer. Você dá, mas talvez porque você tem uma capacidade e o seu negócio é seu. Mas não adianta você achar que um colaborador vai dar conta de fazer 10 atribuições bem feitas. Tá? Então, definiu essas atribuições para ele, deixa isso bem claro, define alguns processos e cria processos também de avaliação. Você precisa avaliar ele e dar feedback. Então, cria também um hábito de você, com determinado tempo, vai definir esse feedback, vai definir quais são os critérios que você vai avaliar essa pessoa e vai dizer para ela, ó, tem 1 mês que você está aqui no meu negócio e você está excelente, isso daqui está legal, ó, esse é um ponto que precisa melhorar, mas isso não é no meio de todo mundo, é sentado num canto e falar, ó, o que você está achando da empresa, vai fazendo essa conversa, quais são os pontos que você está tendo dificuldade e vai trabalhando isso. O momento inicial da pessoa dentro da empresa, assim que ela entrou, é um momento crucial. É o momento mais importante onde você tem que desprender bastante tempo com ela. E normalmente não é o que acontece. A pessoa entra nova, a gente deixa ali, a gente vai lá no finalzinho do dia e fala assim, ei, tá tudo legal, como é que você tá indo e tal. E não é isso que funciona. Beleza? Depois que você definiu isso, deixou isso por escrito, a gente vai pensar na persona. Talvez você já tenha ouvido falar disso na parte de marketing digital, você definir seu cliente ideal. Eu gosto muito de trabalhar isso para o funcionário ideal. Então pensa assim, fecha o olho e pensa, qual é o meu funcionário ideal? Então, meu funcionário ideal, ele gosta de quê? O meu funcionário ideal, ele gosta de futebol, porque aqui eu sou um bar, os meus clientes gostam de vir falar de futebol. Não, cara, aqui é um restaurante e ninguém gosta de falar de futebol. Então, esse funcionário não pode gostar de futebol, ou ele não pode ser fissurado por futebol e ficar falando todo o tempo de futebol. Então você começa a avaliar, né? Esse cara já estudou, ele já formou, ele está no ensino médio, esse cara tem 20 anos, 30 anos, esse cara está começando a carreira, ele está no meio da carreira, ele está no fim da carreira. Pensa nos pontos ideais para você. Então assim, talvez você já teve um funcionário seu que foi excelente. Vê o que ele tinha, como que era o perfil daquele funcionário. E aí você mira a sua contratação num perfil parecido com ele. Tá? Isso é definir a persona na hora de você contratar. Vai ficar muito mais fácil na hora da sua entrevista você saber e estar alinhado com isso na sua cabeça. Então falar, poxa, eu tenho que fazer perguntas para esse cara para saber se ele gosta de futebol ou não, para saber se esse cara é de falar muito ou não. E às vezes a gente só pergunta pro cara, você sabe cozinhar? Você já trabalhou onde? Trabalhei isso, fazia isso, papapá. Mas, cara, você não está fazendo uma entrevista direito, tá? E aí entra outro ponto importante na hora de contratação. Processo. Já tenha definido quais são as perguntas que você vai fazer, quais são as etapas que você vai fazer. Se você vai fazer um teste, por exemplo, lógico para o cara, para ver se o cara tem um raciocínio lógico. Se você vai fazer um teste com ele
num dia, meio dia de período, você pode testar o cara e aí você tem que pagar o almoço, né? Tem que pagar a condução dele antes de contratar. Então, pensa nesse processo, como que vai ter definido, já tenha ele bem claro, porque isso vai facilitar você a se programar durante o dia, tá? E aí, depois que você já definiu esse processo, você já tem definido essa persona, você vai pensar na captação. Então, fica muito mais fácil, eu sabendo o perfil do meu funcionário, aonde que eu vou buscar ele. Então, por exemplo, se eu quero que o meu perfil, meus colaboradores, eu tenho ali alguns funcionários que não estão muito legais, que não entregam legal, cara, eu vou contratar um amigo desse cara? Né? Eu vou olhar, pô, ele tem o mesmo perfil, ele gosta da mesma coisa, ele faz... Qual a probabilidade disso dar certo? Então eu vou pegar a indicação dele? Não, eu vou buscar em outros lugares. E aí como é que eu faço? Eu vou no Senac. Então eu quero alguém que já tenha estudado um pouco ou que esteja estudando algum curso relacionado à gastronomia ou relacionado à gestão, né? Então por isso que é importante, isso daqui é tudo casado. Tá tudo interligado. Você definir o seu propósito, você definir o cargo, porque você vai ver quais atribuições que precisa ter para definir a persona, para saber onde que você vai encontrar essa persona e como que você vai entrevistar essa persona, tá? E aí são esses processos para você conseguir fazer uma contratação boa. Depois que você fez todo esse processo, você já tem esse processo descrito, você tem um roteiro disso. Então, como é que é o roteiro? Quando eu preciso contratar alguém, eu vou fazer isso, isso, isso. Só que o mais importante, muitas vezes a gente deixa para contratar quando você já mandou a pessoa embora, ou quando de repente deu um volume muito grande. Cara, mantenha o processo de contratação constante. Tira pelo menos uma vez por mês para você ir fazendo entrevista. Sabe por quê? Porque a sua equipe vai saber que você quer gente com excelência. E que se eles não estiverem alinhados, se eles não estiverem funcionando, você vai trocar, tá? Existem algumas empresas que eles têm na cultura deles, né, que eles precisam trocar 20% da equipe todo ano. E por que isso? Porque traz network. Então você traz uma pessoa diferente, né, que vai trazer novas bagagens, vai trazer novos processos. E isso faz com que sua equipe não fique acomodada. Que a parte do pessoal que não estiver rendendo, eles sabem que existe grande possibilidade de você trocar. Então, gente, é importante, muitas vezes eu via, quando eu estava lá no meu restaurante, os caras irem entregar currículo e outros lugares falavam, não, a gente não está contratando não. Eu pegava todos. Eu chegava à noite em casa e eu dava uma olhada. E aí eu falava, pô, cara, esse cara, olha só que currículo legal desse cara. Pô, ele tem o perfil que eu quero, ele é a persona ideal que eu quero. Por que eu não vou chamar esse cara para uma entrevista? Mesmo que eu não esteja querendo contratar. Mas vai que eu falo, puta, esse cara é o melhor cara. Esse cara que dá show em toda a minha equipe. Então por que eu não posso trazer esse cara para fazer um teste? Para contratar? É essa mentalidade que a gente tem que mudar. A gente muitas vezes só vai contratar quando a gente já está precisando. E aí não dá tempo da gente fazer esse processo todo, treinar, dar feedback. E aí o que acontece? A gente fica reclamando dos funcionários, a gente fica louco no negócio, a gente sabe que o negócio precisa fluir e a gente começa a fazer. E aí você nunca vai conseguir delegar, você nunca vai ter um restaurante, um bar autogerenciável que você pode ter tranquilidade. Então, enquanto você estiver nessa loucura, assumindo responsabilidade porque você não dá treinamento, porque você não faz uma contratação correta, você vai continuar escravo do seu negócio. Beleza? Então essa foi a dica de hoje aí. Vamos acertar na contratação. Escreve aí embaixo se você faz esses processos, né? Se você está precisando de alguma ajuda também, deixa aí seu comentário, manda um direct para a gente também, que a gente vai te ajudar nisso daí. Beleza? Um abraço.